de 13 a 26. Gálatas 5, 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, que andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, é muito clara quando nos fala, que o Senhor nos chamou à liberdade. Nós temos livros em Jesus. Mas nós devemos estar atentos. Cada minuto da nossa vida que nós vivemos é uma luta que nós temos, a carne contra o espírito. Todos os dias, irmãos, em várias situações que nós vivemos, nós temos que, aqui a palavra de Deus fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Isso nós somos guiados pelo Espírito de Deus, fala assim, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Que possamos andar no Espírito, viver no Espírito. E as obras da carne, eu li aqui, são várias, e são coisas que nos trazem destruição para a nossa vida. Várias situações aqui. Quem vive na carne, vive praticando coisas horríveis. Mas o interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele que nos convence, ele que transforma o nosso coração, e o Senhor derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e esse mesmo Espírito Santo, produz o fruto em nós. E esse fruto, eu fiquei imaginando assim, um fruto cheio de gomos. Imagina aí um fruto cheio de gomos. Então, isso aqui é unidade, é completo. Tudo aqui que fala fruto do Espírito, fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, que possamos, a cada dia, orar, pedir ao Senhor, eu quero ter esse fruto do Espírito na minha vida. É difícil, irmãos? É, muito difícil. São várias situações quando a pessoa pisa no nosso calo, domínio próprio, mansidão. Senhor, me dá isso na minha vida cada dia, me dá amor pelas pessoas, E aqui a gente fala, nós seremos, quando a gente tem esse fruto na nossa vida, nós temos alegria, nós temos paz, É bênção para as nossas vidas, Essa semana eu encontrei com uma pessoa e ela falando que ela se diz evangélica, E ela falando assim, que ela tem uma mágoa de uma pessoa. Eu falei, irmã, você tem isso no seu coração,
Isso, você tem que lutar contra isso, pedir ao Senhor que tire isso de você, sabe? Que o Senhor possa estar trabalhando no seu coração para que você possa, né, ter o fruto do Espírito. Né? E esse fruto do Espírito, irmãos, é Jesus. Ele implanta nas nossas vidas, ele fala assim, eu sou meu pai é agricultor, né? E ele que produz esse fruto em nós, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer agir na razão. Como nós queremos agir na nossa razão. Eu sou certo, é do meu jeito que está certo. Mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que parar e refletir. Será que aquilo que eu estou fazendo, que eu estou agindo na carne ou estou agindo no Espírito? Eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor, né? Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que agir, tenho que ter o fruto do Espírito na minha vida, cada dia. Possamos pedir isso ao Senhor. Senhor, coloca esse fruto no meu coração, na minha vida. Eu quero viver, Senhor, para o Senhor. Né? E quando aqui fala que quando a gente vive, anda no Espírito, vive no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 25. Se nós estamos andando no Espírito, irmãos, a nossa vida, as nossas atitudes vão ser diferentes. Nosso modo de agir vai ser diferente. E quando a gente vive no Espírito, tem o fruto do Espírito na nossa vida, nós temos uma vida de paz, de alegria. Né? Nós não vivemos aquela pessoa triste, aborrecida, brigando com todo mundo. Nós somos controlados pelo Espírito Santo. Nessa manhã nós cantamos, Espírito Santo, controla o meu ser. Que possamos pedir ao Senhor cada dia da nossa vida, me controla. Eu estou vivendo essa situação, muitas vezes, irmãos, nós estamos certos, é que nós estamos errados, nós estamos certos até naquela questão. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que possamos viver, Senhor, controla a minha vida, controla o meu modo de viver, meu modo de pensar, meu modo de agir. É difícil, não é fácil, né? Não. É só o Espírito Santo na nossa vida. Eu não posso, sozinho, eu não posso mudar isso em mim. Eu não posso, mas o Espírito Santo pode. E Ele quer controlar a nossa vida. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Possamos pedir isso ao Senhor nessa manhã. Essa semana se começa, segunda-feira, nós vamos viver várias situações. Possamos ter essa palavra no nosso coração. Senhor, eu quero andar e eu quero viver no Espírito, né? Tendo fruto do Espírito na minha vida. O amor, a alegria, bondade, a longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, como nós precisamos ser mansos, domínio próprio. Né, que possamos, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus.